Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de segurança da informação, vamos ver protocolo de autenticação de acesso remoto. Os objetivos de aprendizagem são: conceituar protocolo de autenticação de acesso remoto, reconhecer os métodos de autenticação, identificar um protocolo de autenticação. Nesse vídeo, métodos de autenticação de acesso remoto. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Métodos de autenticação de acesso remoto. A autenticação de acesso pode ser feita a partir de algo que o usuário sabe, algo que ele tem, algo que ele é ou algum lugar onde ele está. Nesse sentido, existem os cartões inteligentes ou smart cards, os dispositivos de autenticação biométrica, a resposta à pergunta secreta e muitos outros métodos além da tradicional senha. Mas é importante frisar que alguns desses tipos de controle, como a resposta à pergunta secreta e a própria senha, podem não ser efetivos em diversos casos. O fato de cada aplicação solicitar uma resposta ou uma senha para o usuário pode fazer com que ele entenda ser mais rápido utilizar a mesma autenticação para fazer a sua entrada em todos os sistemas, o que pode deixar suas informações gravemente vulneráveis. Não existe um único método de autenticação e controle de acesso que seja pacífico, que possa ser escolhido o melhor entre todos, pois cada um se aplica melhor a determinadas situações. É preciso que, para cada caso, seja identificada a melhor maneira de garantir que apenas determinados usuários possam acessar os recursos para os quais estão autorizados. Diante disto, serão apresentados a seguir os métodos de autenticação de acesso remoto mais conhecidos: Telnet, o SSH, Security Shell, o VNC, o Virtual Network Computing, e o FreeNX Server. Não sei, assim mesmo que se pronuncia. Vamos ver cada um deles. Telnet. O Telnet é um protocolo de autenticação cliente-servidor que é usado para fazer a comunicação entre computadores e aplicações ligadas em rede. É um protocolo de login que permite realizar o acesso remoto a um computador por meio de regras básicas que possibilitam ligar um cliente a um intérprete de comando que fica ao lado do servidor. Esse método de autenticação
existe há mais de 40 anos, ou seja, antes mesmo do surgimento da internet. Ele foi idealizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para efetuar a transmissão de informações entre as bases militares. Ele vem sendo aos poucos substituído pelo SSH, justamente pelo fato de o Telnet não fazer criptografia das informações antes de elas serem enviadas. E também porque as informações trocadas entre cliente e o servidor ficam totalmente expostas, inclusive as senhas. O método de autenticação Telnet é um protocolo básico e não seguro, o que significa que os dados que circulam durante a comunicação não estão codificados de maneira alguma, ou seja, caso sejam interceptados, serão totalmente entendidos pelo invasor. Atualmente não se recomenda utilizar o Telnet, pois a segurança é um dos aspectos que mais são levados em consideração pelos profissionais de segurança da informação. Security Shell. O Security Shell, SSH, ou cápsula segura em português, é um método de acesso remoto que dá muita ênfase na parte de segurança. Por meio dele, cada vez que os dados forem enviados de uma ponta para outra, serão automaticamente criptografados e descriptografados de uma forma transparente, sem que o usuário perceba. O método SSH utiliza um conjunto de algoritmos de criptografia muito seguro e moderno, que serve para permitir a transmissão confiável dos dados quando a conexão for estabelecida, o que possibilita a manutenção da integridade de todas as informações que são transmitidas de um ponto a outro. A arquitetura cliente-servidor, que é instalada e executada por um administrador do sistema, utiliza o método SSH para fazer a aceitação ou rejeição das conexões de entrada, limitando aqueles que poderão iniciar a conexão com o servidor. O método SSH faz uso de uma série de criptografias de chaves assimétricas, na qual existe uma chave pública que possibilita que todos possam fazer a criptografia dos dados, e uma chave privada que faz com que somente dispositivos que vão fazer a conexão possam descriptografar os dados. Quando o usuário estabelece uma conexão com um servidor que utiliza o método SSH, o seu host e os servidores trocam chaves públicas que permite que cada um envie informações para o outro de maneira segura. É por esse canal que é feita a autenticação, que pode ser por login e senha, palavra passe ou outra forma escolhida. A conexão entre o cliente e o servidor pelo método SSH é feita utilizando-se chaves de 512 bits, o que torna praticamente impossível quebrar a criptografia feita por ele. No entanto,
Esse método demanda um volume bem grande de processamento. Para amenizar o problema, depois que a autenticação é feita, o SSH utiliza um algoritmo bem mais simples para fazer a transmissão dos dados entre o cliente e o servidor, demandando menos processamento para transmitir os dados e fazendo com que a comunicação seja feita de forma mais eficiente. O método SSH possui dois módulos: o SSHD, que fica residente no servidor e é o responsável pelo início ou a parada de um serviço, e o SSH, que é uma aplicação instalada no dispositivo cliente que vai fornecer uma interface de comunicação com o servidor. De forma padronizada, o método SSH controla o tempo de ociosidade na comunicação entre o usuário e o servidor, executando a sua desconexão caso ele não interaja remotamente por um tempo maior do que está definido na configuração do acesso. O método SSH tem sua aplicação baseada em 3 elementos. Autenticação, que determina a identidade de alguém de forma confiável e estabelece a conexão de acesso remoto somente se o dispositivo provar que é quem diz ser. Cifragem, que faz a criptografia ou embaralha a informação, de maneira que ninguém consiga interceptá-la e decifrá-la, e que seja descriptografada somente pelo indivíduo que deve realmente receber a mensagem. Integridade, que assegura que a informação viaje e chegue ao seu destino sem sofrer alterações no seu conteúdo. Virtual Network Computing, o VNC. O método de autenticação Virtual Network Computing, o VNC, ou computação em rede virtual em português, disponibiliza ao usuário o acesso remoto a dados e aplicações, mas vai além disso, proporcionando o acesso a um ambiente desktop completo de qualquer dispositivo conectado à internet. A ideia do VNC é proporcionar o acesso a um determinado computador a partir de qualquer lugar do mundo. O VNC é um método de autenticação acessível que faz a conexão por meio de uma aplicação pequena e simples, que consome muito pouco de recurso de processamento e memória, o que torna fácil de utilizá-lo de qualquer lugar. O método VNC opera no nível Frame Buffer, que é a memória onde são armazenados os quadros gerados pelo sistema de vídeo dos computadores, antes que sejam exibidos no monitor. Isso torna o VNC independente de sistema operacional, podendo ser executado em plataformas gráficas e aplicações diversas, o que lhe proporciona uma alta portabilidade.
O VNC utiliza uma arquitetura cliente-servidor, sendo que o lado do servidor, ou VNC Server, é o responsável por enviar as mudanças que acontecem no frame buffer da máquina, onde o lado do cliente, o VNC Client, está instalado. FreeNX Server. O FreeNX Server é um método de autenticação que funciona como um sucessor do VNC, pois é prático e utiliza um sistema mais inteligente de compressão dos dados. O VNC tira posições da tela e comprime as imagens. Já o FreeNX abre uma seção remota na qual são transmitidas todas as informações necessárias para montar a tela que vai ser exibida para o usuário. Com o FreeNX é possível suspender a janela para se conectar mais tarde sem perder os trabalhos que estavam sendo feitos. Os dados da tela são compactados utilizando um algoritmo próprio e criptografados, utilizando o SSH, o que acaba por tornar o FreeNX mais rápido e mais seguro do que o VNC. O FreeNX consome menos processamento e menos memória que o VNC. O desktop do servidor é exibido na janela do usuário, da mesma forma que no VNC, e o tamanho da tela é ajustável, sendo cada seção independente uma da outra, o que permite que vários clientes se conectem ao mesmo tempo no mesmo servidor. Te espero aí na próxima aula. Tchau!